Qual foi o texto que nós falamos? Tessalonicenses. Tessalonicenses, isso aí. 4, 13 a 18. Quem achou pode ler. Nós falamos a semana passada sobre o momento do início das dores, o que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus sobre esses acontecimentos, né? Então vamos ler 1 Tessalonicenses 4. Nós já falamos várias vezes, nós queremos aqui que vocês sanem as dúvidas e a gente vai introduzir uma outra coisa nesse período que nós nunca abordamos aqui, tá? Que vai acontecer no período que a igreja estiver arrebatada. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecermos como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Leia também capítulo 5, 1 Tessalonicenses 1 a 8. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Até o 8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então Paulo aqui alerta, ele está dizendo como será a vinda de Jesus, mas ele mesmo faz um alerta, como nós falamos na semana passada. Nós estamos com todos os sinais que Jesus prediz lá no capítulo 24 já se cumprindo. Ele fala assim, nós somos a noite, somos o dia, estejamos atentos aos acontecimentos. Só que nós entramos na rotina do dia e esquecemos, muitas vezes, da prática do Evangelho. E aí nós podemos ser surpreendidos quanto à volta de Jesus. Esse momento é um momento de alerta. A igreja precisa. E não sei por que cargas d'água, quando nós deveríamos ser mais crentes, nós estamos deixando esse ardor no nosso coração esmorecer. É aquilo que nós lemos na semana passada: por se multiplicar a iniquidade, o amor que quase todos esfriam. Então nós temos um alerta, porque o dia do Senhor ninguém sabe, não tem marcado no calendário, só de Deus, só Deus sabe. Quando Jesus aqui esteve, ele disse que nem Jesus sabia, porque ele estava na sua humanidade. Hoje ele sabe o dia exato que Deus tem determinado para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar atentos.
Nós somos envolvidos, irmãos, no desamor. Ele fala no capítulo 5, ele diz aqui, lá no versículo 8, sobre a couraça da fé, amor, tomando como capacete a esperança da salvação. E a gente vê no início da caminhada da igreja, a primeira igreja do Apocalipse é a igreja de Éfeso. E Deus já reclama ali: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Se lá no início, envolvendo os primeiros 4 séculos do Evangelho, já tinha isso, faço ideia hoje. Então, nós estamos na iminência do toque, então temos que estar preparados. Quanto ao texto que nós lemos no capítulo 4, Paulo está falando para uma igreja que não tinha essa expectativa da volta. Quem não tem a expectativa da volta, ela pensa que morreu, acabou. E ele começa a doutrinar uma igreja dizendo: olha, não quero que sejais ignorantes como os demais. Nós, os que ficamos vivos, ele começa a dizer sobre o rapto da igreja, sobre a nossa transformação, e no abrir, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, ele fala que é num abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o Senhor. É um momento muito rápido, por isso que é como ladrão. Ninguém dá tempo de se escolher. Se você vai para um leito e está todo levado à breca, você tem tempo de arrependimento. O toque da trombeta não. Ou você está preparado ou não. Pode ver. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa trombeta não é aquela que está em Apocalipse, que muita gente faz confusão. Aqui fala da última trombeta, lá do Apocalipse, a trombeta de juízo. Aqui não. E os mortos é mortos em Cristo, né? Mortos em Cristo. Os mortos em Cristo. Se você olhar a velha dispensação, todas as pessoas que agradaram a Deus foram por seio de Abraão. E essas pessoas, de um certo modo, elas foram levadas dali ao paraíso. E a partir de Jesus, os mortos em Cristo, porque começa uma nova era, a partir de Jesus, todos os mortos estão no paraíso e os corpos aqui, nos mais variados lugares. Tem gente cremada, tem gente no fundo do mar, tem gente na fogueira, tá? Este momento da ressurreição é a descida do espírito e da alma, juntando o corpo. E ele fala que no abrir e fechar de olhos, você faz uma ideia disso? Rapidez, né? Dá para imaginar, né? Não dá para imaginar. Só milagre de Deus, meu. Mais rápido que um 5 anos só. É, Quem não morreu com Cristo? Hein? Quem não morreu com Cristo? Esse fica lá, fica de molho. Então vai ficar lá. Vai aguardar o juízo. Esse não ressuscita. O juízo de Ele não vai ouvir a trombeta tocar. Quem vai ouvir a trombeta é realmente só os santos, só os que morreram em Cristo e a igreja. E aí, neste momento do rapto, Paulo diz que nós encontraremos o Senhor nos ares. A gente tem que enfatizar o seguinte: há várias doutrinas sobre o arrebatamento. Uns acham que será uma só vinda de Jesus. Os pentecostais, eles pensam na volta de Jesus em 2 momentos: o rapto e a descida em glória. E se você olhar direitinho, a Bíblia diz que quando Jesus voltar em glória, ele voltará com os seus santos. Vamos ver, se não me engano, é que muitas vezes a gente lê a Bíblia
e passa direto batido. Veja Tessalonicenses 3 e 4. Não, Colossenses. 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então ele está dizendo que quando Jesus voltar em glória, nós também estaremos com ele em glória. Então dá a entender que a igreja descerá com o Senhor no momento da glória. E nós seremos semelhantes a ele em glória. Tá? Então, a gente tenta mostrar na Bíblia algumas razões para nós nos firmarmos sobre esta doutrina do rapto da igreja e da volta em glória de Jesus. Lá no capítulo 24 e 21, se não me engano, 24 e 30, diz que todo olho verá e Jesus se manifestará em glória, porque no primeiro momento será invisível, somente os santos escutarão o soar da trombeta dada por Deus, e o mundo continuará com as suas atividades. Eles sentirão a falta das pessoas, eles podem no primeiro momento até ficar chocados, mas depois entra na normalidade. Isso é coisa comum. Qualquer coisa que acontece hoje nem choca, daqui a pouco entra na normalidade, que você passa a conviver numa boa. Eu acho que a vinda de Jesus, assumida da igreja, vai causar esse rebuliço, mas logo logo aclamarão. Somente a igreja apóstata que vai sentir. Mas a minha versão, por exemplo, diz assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Eles não vão chorar de arrependimento, não? Isso já é no final. Tá? O primeiro momento que a Tessalonicenses fala, nós vamos encontrar o Senhor. Vai causar surpresa, porque na família, na vizinhança, todo mundo vai sentir. Aí depois eles convivem. Porque eles vão saber, porque a gente fala. Eu sei que vão saber, mas a vida vai continuar, eles vão continuar a vida. Tá? Eles vão preencher as lacunas das pessoas, as atividades continuarão, atividade econômica, o governo, e inclusive vai implantar um novo governo, tudo isso vai continuar. Então essa rotina efervescente, ela te faz esquecer. Mas pastor, eles vão ter certeza absoluta que Jesus voltou e levou o seu povo. Eles vão ter 100% de certeza. Não, eles vão ter, mas isso porque é como nada. Eles vão procurar as pessoas, vai ser milhares de pessoas que vão estar desaparecidas. Vão lembrar do que nós Exatamente. Mas veja, se eles vão entrar nessa rotina e ver tudo com uma normalidade, sabendo que tudo que essas pessoas pregavam, falavam, aconteceu e eles já foram levados. Carla, eu só vou dizer para você, essas aberrações que nós temos hoje, pedofilia, questão de gênero, tá? Está entrando numa normalidade ou não está? A sociedade vai ou não vai se acostumar com isso? Eu acho que aí vão se lembrar. Não é. A massa da sociedade, ela começa, principalmente a televisão, ela começa a lançar e você vai assimilando aos poucos. Daqui é normal. Este é o grande perigo da igreja. Já não choca mais. Não choca. Não tem nada a ver. Exatamente. Tá? Então, ele entra na corrente sanguínea como se fosse uma normalidade e você convive. Um exemplo. Eles não acreditaram.
que Jesus veio nos entregou assim que foi o começo. Porque, vai ter uma nova ordem econômica de prosperidade, de muita paz. Os caras vão ter que esquecer rapidamente. 3 anos e meio. Eu penso assim, Por 3 anos e meio. que a Carla está falando, eu acredito assim, quem estava aqui ouvindo essas coisas, quem está em um monte de seita, acreditando em coisas diferentes, quando acontecer isso, essas pessoas, eu acredito que essas pessoas não vão conseguir entrar nessa normalidade, elas vão tentar buscar. A igreja. E até uma coisa que eu vejo do falso profeta, que tem muitas igrejas que falam que durante a tribulação não vai ter salvação. Então essas pessoas, eu acho que elas vão entrar num desespero enorme. E aí, não vai, aí nem a morte vai conseguir. Mas fala que não tem salvação, mas em Eu acredito fala, que tem. Não vai ter, a Bíblia diz que vai ter. Vai ter. Mas muitos falsos da profetas falam que não tem. Fala que não tem. Então essas pessoas vão entrar no desespero. Que a Bíblia diz lá em Apocalipse, né, que a pergunta, quem são esses de vestes brancos? A Bíblia diz isso. Então significa que vai ter salvação. Vai ser subir, muito só difícil. o Espírito vai subir ou vai assumir o corpo também? Não. No arrebatamento, nós vamos trazer o Espírito para o corpo. E o corpo será de glória. Sim, mas estou falando, tipo, as pessoas que ficarem aqui vão ver corpos sem vida ou não vai ver nada? Tipo, Não, vai ser pessoas normais, corpos. Não, ela tá falando quem for arrebatado vai com o corpo. Com O o corpo corpo. não vai ficar. Leia Filipenses 3:21. O pastor, tem uma palavra na Bíblia que diz assim que quem perder a sua vida achará. Eu acho que nessa época, aqueles que ficam aqui na terra, que sabem que suas famílias foram embora e vão ser obrigados a negar, e vai entrar essa palavra, vai ser cumprida. Vai perder a vida por amor a Deus e vai encontrar a vida eterna. Eu entendo que essa palavra... A Bíblia diz, leia aí. Igual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, segundo a eficácia do poder que ele tem. Então é o corpo mesmo. Tá? O Espírito está lá, os mortos, eles descem, se juntarão no corpo que será transformado no corpo de glória, como o corpo de Cristo, ele vai subir. Ela está perguntando dos que estão vivos. Na hora do arrebatamento, quem está vivo foi Não, arrebatado? os estão vivos é corpo normal. Tá? Porque essas pessoas, elas estão reservadas para sentir o juízo de Deus. Na realidade, o juízo que tem reservado por Deus é para o povo judeu. Mas a igreja apóstola vai também padecer. Aqueles que brincaram com o evangelho e não levaram a sério, ficaram ao toque da trombeta, eles vão entrar no time, tá? E aí você começa a ver como será. Os poderes do universo serão abalados. Jesus já disse, Sol, Lua, tudo isso vai ser... Tem uma parte na Bíblia que diz que a terra vai ser enrolada como essa já no final, Pedro que diz isso. Enrolada. Essa acontecerá após o trono branco. Os céus e a terra que agora existe estarão enrolados e preparados para o fogo. Para o fogo. Então... pastor, eu vi alguns ensinamentos que nessa época a terra vai estar enrolada, havendo julgamento, e as pessoas vão estar fora dessa expansão. Não, porque após o julgamento do trono branco, veja, nós não entraremos em juízo, porque o nosso juízo é logo após o arrebatamento. Tá? E vai ser o juízo definitivo. Está lá em Daniel 12. Eles vão diretamente para o inferno, que será criado para o diabo e seus anjos e para aquelas pessoas perdidas. Para
para que a igreja e tudo participe, terá que ter um novo céu e uma nova terra. Por isso que a terra que agora existe, ela passará por uma transformação. Essa será queimada pelo fogo. Essa vai ser queimada. Como assim enrolado os céus e a terra? A Bíblia diz que eles serão tipo um rolo, porque Deus vai derramar fogo do céu e purificar essa terra para gerar uma nova terra. Está lá em 2 Pedro que fala isso. É que eu não consigo imaginar, entendeu? Pense um tapete sem rola. Assim, pensando nessa época. É porque nessa época aí a galera pensava que a terra era plana, então fazia mais sentido, mas agora não. Você já viu a erupção do Kilauea, lá no Havaí, agora, no dia? Você viu aquele rolo de nuvem, de lava enrolando, andando? Eu imagino grama. Eu imagino a terra sendo enrolada, eu imagino as gramas. Ele saiu bem assim, ó, aquela coisa de fogo. Mas não se preocupa, não, que você não vai estar aqui, não. Vai estar na glória. Eu sempre penso assim, eu quero estar preparada. Do jeito que vai ser, né? O Apocalipse, o estudo escatológico, é para despertar em nós esse cuidado com a nossa vida. Porque não adianta você saber ser um perito e não ter cuidado com a sua vida. Porque a hora que tocar e você ficar, tá? É terrível. Então vale a pena você estudar. Eu gosto do Apocalipse. E vale a pena você estudar e ficar antenado. Eu preciso estar preparado. E a preparação não é tão fácil como as pessoas pensam. Tá? Porque você pode descuidar, e por um descuido você perder a salvação. Porque a gente pensa que porque está na igreja há muito tempo é garantia. Não é. Garantia é vida. Eu tenho que viver o tempo todo em equilíbrio. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Então esse é o grande problema. Vigiar e orar. Quando você ora, Deus fala. Quando a igreja for arrebatada, ali vai começar aquilo que está em 9:27 de Daniel, que é a última semana da profecia de Daniel. Daniel profetizou sobre o povo de Israel 70 semanas. Ele disse que durante este período Deus trataria com o seu povo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a boção. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. Veja, então leia o 24. Não, igual. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir. Agora leia as 7 mais 62. O versículo seguinte. Para sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e Jerusalém, para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. 62. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempo angustiosos. Então, houve uma profecia sobre o povo de Israel, dizendo que essa profecia era para cessar os pecados. Está lá no 27. Mas dessas 70 semanas, ele diz que 7 semanas acontecem do momento que o rei assina o decreto da volta do povo para Jerusalém até a restauração do muro por Neemias. Dá 49 anos.
E logo em seguida começa mais 62 semanas, dá 400, se não me engano, 34 anos, só fazer a conta aí, até o Messias. Ele falou assim, e quando chegar a 69ª, o Messias será tirado. Mas ele disse que só na 70ª que cessará o pecado. Quando fecha essa semana que o Messias é tirado, Deus para o tratamento com Israel e começa com a igreja. Então é isso aqui. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É isso já. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tem muita gente que não atenta para essas coisas. Eles não são adeptos da dispensação. Eles não ligam para isso. Eles acham que isso não faz parte. Tá? Mas está bem claro na Bíblia. O tempo previsto pelo Senhor vai se cumprir. Encosta aqui, ó. E aí, bota uma cadeira aí. Licença. Então, o tempo previsto pelo Senhor vai se cumprir. Todas as profecias, encosta mais aqui, Linha. Todas as profecias, não tem jeito, elas vão se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir os propósitos. Então, hoje nós temos uma onda que as pessoas não entendem direito. Há uma onda aí sobre Israel. Israel, Deus cessou. É o povo eleito, é o povo abençoado por Deus, mas Deus tem um compromisso hoje com a igreja. A igreja é que está em evidência perante o Senhor. O dia que a igreja for tirada, Deus vai voltar. E aí, essa última semana é uma semana de juízo. É a grande tribulação falada na Bíblia. Deus vai pegar a nação e a igreja apóstata e vai moer. É uma coisa sem precedente na história. Mas então me fala. Lá em Daniel 12 fala, né? Fala, capítulo 12. Não tem necessidade de orar por Israel agora? Tem. Mas tem necessidade. A necessidade maior é para você orar por quem está em evidência, pela igreja, que é o corpo de Cristo. Israel é uma nação, a igreja é corpo. Vê a diferença. Pastor, a igreja é noiva. E o senhor é da opinião desse sionismo, assim, de que a igreja é o novo Israel ou não? Não, eu sou... Israel é Israel e a igreja é igreja. Não. No Velho Testamento, entre os povos, quem Deus olhava? Israel. Então era um povo em evidência. No Novo Testamento, quem Deus olha? Separado, né? Logo, a igreja hoje é o Israel, é um tipo do Israel passado. Porque o tratamento de Deus hoje é com a igreja. Quando chegar o arrebatamento, finda-se o período da igreja, Deus vai voltar a última semana para se cumprir. E vai tratar. Lá diz bem claro, vai acontecer para o tratamento do teu povo. Deus falando com Daniel, no capítulo 9, para tratamento do teu povo. Que é Israel. Que é Israel. Então, cessa com o Calvário, quando Jesus é morto, ali fecha e entra. E ele diz para Pedro, eu edificarei a minha igreja. Por isso ele fala, ele faz uma transição da igreja e do Espírito. Convém que eu vá para que o Espírito venha. No dia de Pentecostes a igreja surge e o Espírito desce. É um período da plenitude do Espírito no meio da igreja. Tá? O Velho Testamento todo. Pastor, lá em Jeremias, ele fala assim, eu ainda tenho outras ovelhas. Lembra de Jeremias?
Também 45 de Isaías fala sobre isso. Eu Porque a intenção de Deus toda a vida foi plena. O que diz João 1, 11 e 12? Ele veio para o que eram seus, os seus não receberam, mas a todos. A intenção de Deus é o mundo. Ele queria que Israel fosse uma nação sacerdotal, uma nação evangelística, para anunciar às demais nações que só tinha um único Deus. Você está isso em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Então, Só que Israel não atingiu. Não se concluiu. É isso que eu queria comentar com o senhor. O papel de Israel. O papel de Israel é guardar o conhecimento de Deus e aqui no tempo pleno de Cristo fosse espalhado. Isso aí. Hoje é a igreja que guarda. É a igreja que guarda. Israel tinha um papel histórico. É isso aí. Histórico da história do projeto de Deus. Para guardar esse conhecimento. Exatamente. Então a igreja, o que Israel tinha que fazer? Israel, por receber a lei, por receber o conhecimento, por ter a presença de Deus, tinha que anunciar às outras nações que eram politeístas, que havia só um único Deus. Israel não cumpriu. Hoje ele joga isso na igreja. Quando nós entendemos o papel da igreja é disseminar o conhecimento de Deus ao povo, a igreja está parada também. Por isso que o povo resgatado por Jesus se chama povo separado. Separado. Quando Deus profere a sentença contra Davi, quando a parte da sentença era porque ele fala que as nações tinham falado do que ele tinha feito. Isso aí. Né? Ele deu um mau exemplo. Mau exemplo. Ele ia falar, as nações não falaram o que você fez. E eles eram conhecidos como povo de Deus. E muitas vezes Deus começa a dizer o seguinte: depois que Davi pecou, fica a marca. Mesmo sendo o maior rei, ele deixa a marca. Pastor, tem uma pergunta. A Bíblia fala, ide todos pregar o Evangelho. E quem não está fazendo isso, está em pecado por desobediência? Sim. Omissão. Omissão. E o que é omissão? Você nega a missão. Capítulo 13, se não me engano, de Romanos, fala: aquele que sabe fazer o bem, não é Tiago, e não faz. Então quem está em desobediência não vai subir também. É isso aí. Não sei. Eu não Não, vou. isso é pai já Eu não- Porque está em pecado. Mas se você arrepender, não. Está em terra, Agora, É mais complicado isso. Agora, se você olhar ao pé da palavra de Deus, o desobediente não vai entrar. Então, meu filho, prega a palavra. Você fica mais livre dessa. Não, eu prego. Amém. Esse não dá. É complicado. A pregação ela tem que ser baseada naquilo de experiência de vida. Porque quando você traz isso para a família, a sua correção, o seu falar para o filho, ele tem uma importância, mas o seu viver é dobrada a importância. Marca a vida do filho. O seu proceder dentro de casa, eu questionava isso nos velhos tempos, anos 50 e 60. A família do pastor tomava conta de grandes igrejas, porque havia um pastor só. Por exemplo, a Assembleia de Deus em Vitória, havia um pastor só. O resto era dirigente de congregação. Os filhos desse pastor, normalmente, nenhum eram crentes, muito raro. Por causa do Eu vou falar testemunho. uma coisa do meu Por causa de quê, pastor? Hein? Por causa de quê? Testemunho, dentro de casa. Testemunha era muito E brava. também porque não tinha tempo para os filhos. Ele tinha tempo para cuidar de todo mundo, mas ele não tinha Grande erro tempo isso. para estar com seus filhos, para orientar os seus filhos. Outra coisa, os filhos viam tudo o que acontecia. Uma coisa que nós pais não podemos fazer, a gente sempre teve cuidado lá em casa, não que nós somos exemplos, de maneira nenhuma, é uma luta, uma dificuldade, mas coisas de igreja, quem Nunca tem se filho comenta na pequeno, frente dos filhos. nunca se fala na frente de filho. Assim,
Tá errado? Tá errado. Mas por que você vai falar na frente dele, comentar as coisas? Aí quando ele cresce, ele não quer mais saber de igreja. Ele viu, sabe? E a gente sabe discernir. Nem de marido ímpio. É. Você não conta, você só conta coisa boa. Você só conta o bom. Pastor, eu fui criado na igreja evangélica, eu peguei aquele tempo lá atrás e peguei esse agora. Eu vejo que a gente pregava muito, e é muito importante pregar. Mas não adianta se pregar se você não tem uma atitude, um comportamento correspondente, vai ser contraditório. Isso aí. Causa escândalo. Eu vejo o que o senhor falou, não só filhos de pastores, mas muitos filhos de pais evangélicos, por uma parte desviados. Desviado. Você vai conhecer, não tem testemunho. É isso aí. Não marca, o pai não marca a vida do filho. Cristo não é suficiente para esses pais, entendeu? Que traga paz, que traga alegria, que traga uma mudança de comportamento, uma perspectiva de vida. Sejam plenas, são pessoas muito angustiadas, um comportamento ruim. Muito pelo contrário, a pregação ao contrário, né? Prega uma coisa, você prega e desprega com a vida. Pior, seria melhor que não falasse. Um emprego da gente também. Não adianta você falar muito se você não é uma pessoa que seja referência no ambiente, que some, que, enfim. Da ninja. Você encontra isso de todo lado. Parece que as pessoas, algumas pessoas, elas buscam servir Jesus assim, para resolver seus problemas, né? Mas elas são pessoas que não são bem resolvidas. Não sei, hoje eu vejo que Jesus está sendo apresentado como solução material. Vem para cá que você vai ter. Despachante. Jesus não é isso. Despachante. Veja, Jesus é para dar aquilo que ninguém pode dar. Ele fala: encontrareis descanso para a vossa alma. A alma descansada em Deus, ela supera tudo, até a escassez. A alma que tem em Deus, isso ela supera tudo com uma alegria. Agora, uma pessoa que não tem descanso na alma, ela pode ter coisas, mas ela está desesperada. Jesus dá paz, dá alegria. Então isso que é o foco que a igreja tem que buscar, mais de Deus, mais vida, mais intimidade, mais busca. E é difícil hoje, né? Você dedicar tempo de oração, tempo de refletir sobre a palavra. Você lê, não tem um calendário para cumprir, levanta dali vazado. Não dá tempo do Espírito falar. Ele quer falar: cara, não, já estou correndo. Já dobrou a esquina. Não fala. Então você tem que parar. Tipo Maria, ficar aos pés do Senhor. Bem, após este arrebatamento, você começa a olhar o desenrolar do Apocalipse a partir do capítulo 4. No capítulo 4 de Apocalipse começa assim: depois destas coisas, eu fui chamado ao céu para ver o que aconteceria depois destas coisas. No capítulo 1 mostra a glória de Cristo. No capítulo 2 e 3 mostra as 7 igrejas da Ásia, que é o período histórico da igreja do Pentecoste até a volta de Jesus. E aí ele começa assim: depois destas coisas, depois deste período histórico, depois do cumprimento da passagem da igreja, ele começa a dizer sobre o que irá acontecer. O Apocalipse, ele é um livro que acontecerá depois dessas coisas, depois do arrebatamento da igreja. Então tem muita gente que conjectura que nós estamos já no período da grande tribulação, que eles não sabem o que é tribulação. Já estamos debaixo do toque das trombetas que já estão se realizando. Falta de conhecimento. Tá? Se você olhar Jeremias capítulo 30, versículos 4 e 5, Mateus 24 e 21, você vai ver o que é reservado
para este período. No capítulo 30 de Jeremias diz que é tempo de angústia para Jacó. Acho que é 34, 30 versículo 4. Logo não é para a igreja, né? Não é para a igreja. E quando Jesus diz também no sermão lá do monte, no capítulo 24 e 21, ele diz que é um tempo que nunca houve na terra. Você está onde, Eva? Jeremias 34. É 34? É. E essas são as palavras que falou o Senhor acerca de Israel e de Judá. Continua. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Continua. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre o ventre. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre o ventre, como aqui está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Continua, acho que até o 9. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço. Quebrarei os teus grilhões e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Isso aí, tá bom. Então está dizendo que um dia que não tem precedente na história que vai acontecer. Então, se você coloca os flagelos do Apocalipse agora, nós estamos vivendo um tempo bom. A Bíblia está dizendo que é um tempo catastrófico. Mateus 24, 21 complementa. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Não houve coisa igual. Haverá jamais. Então, é um dia reservado ao juízo que Deus tem estabelecido. Isso será depois dessas coisas. Daniel capítulo 12 também fala sobre isso. Já fala que aos separados tem o arcanjo Miguel para defesa. Existe alguma possibilidade de ser o Armagedon? Tem um consolo. Tem uma possibilidade, não. É o Armagedon. A gente vai tocar nisso daqui a pouco. Tá? Eu vou dar uma sequência, mas essa aí é realmente a guerra do Armagedon. E como vai desenrolar o Armagedon? Está lá no capítulo 16 de Apocalipse. A Bíblia diz que até o Eufrates vai secar, para que haja uma invasão de um grande exército contra Israel. Hein? Que vem do norte. Que vem do norte. Tá por dentro da escatologia, hein? Norte de Israel aí seria eles atribuem que seria China, Japão, tá? Ali entra no capítulo 38, 39 de Ezequiel, Gog e Magog. Ele fala da Pérsia, que hoje é Irã. Rússia também? Ele fala da Etiópia, que é a Líbia. Então, está tudo no capítulo 38. Ele fala que da Pérsia, que é Irã. Irã é o inimigo número 1 declarado de Israel. Ele fala da Etiópia, que é a Líbia. E Gog é parte da Rússia. Gomer, Togarma, a região ali da Turquia. Então, aquela parte todinha vem. E é tudo massacrado em Israel. Por isso que vai ser sem precedente. Meu Deus. Nesse conflito que Jesus voltará em glória, em socorro. Hein? Daniel também. Daniel 12 fala isso. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação até hoje. Nem o holocausto que dizimou 6 milhões de judeus, nada, isso é fichinha, perto do que vem. Gente, é impressionante como odeia Israel, eles continuam se mobilizando, é um encontro cultural, isso é impressionante, eles têm um ódio violento. Quem é de esquerda, então, os paragonistas, eles têm um ódio horroroso
Mas Israel é povo de Deus, né? Satanás se levanta feio. Israel nunca fechou com ele. Mas eles têm. Isso aí é em razão do cumprimento da palavra. Deus antevê. E eles gritaram na crucificação de Jesus: caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. Cuidado com o que você fala. Me marca muito um texto, pastor, que fala que eles olharão aquele que traspassaram e se arrependerão. Vai haver um arrependimento, né? Está lá em Zacarias. Vai haver um arrependimento profundo. Lamentarão. Quando Jesus voltar em glória. Está lá no capítulo, se não me engano, 12 de Zacarias. A Bíblia diz no capítulo 1 de Atos, versículo 11, que quando os anjos dizem, ele está no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras é levado aos céus. Ele diz: varão galileus, do mesmo jeito que ele foi, ele vai descer no mesmo lugar. Zacarias, se não me engano, 12:4 diz que ele pisará os Montes das Oliveiras, que se abrirão em dois, e ali eles perguntarão: que marcas são estas em tuas mãos? Ele vai dizer: essas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E ali eles vão reconhecer que Jesus é o Messias e vão chorar amargamente. E aí você vai ter aquele cumprimento. Então 14. 4 ele desce sobre 12:4 ele desce sobre. Veja para mim. 14 sobre os montes. Sobre os montes? Estarão seus pés sobre os montes. Que monte? Monte das Oliveiras. É o que está em Atos. Deixa eu ver, acho que é para trás. Tem um que ele fala: são as feridas com que fui ferido na casa meus amigos. Ali eles vão chorar. E aí eles vão reconhecer Jesus como Messias. Ali eles terão salvação, porque só através de Jesus eles vão reconhecer Jesus. Pastor, e os judeus que já morreram até essa época? Como é que vai ficar a situação deles? Como é que vai ficar? E aí, o que você acha? Que creram, salvo pela fé. Davi. Não, os antes de Jesus tinha lei, né? Salvo, mas já apontavam para Cristo. A salvação. Eu vou procurar um versículo aqui, se não me engano, é Romanos. Qual foi a sua pergunta, Mona? Os judeus que já morreram até esse momento. Esperavam um pouco. Tinha fé de que o Messias veio. Eles esperavam o Messias. Tem um texto em Romanos, eu estou procurando aqui, não me lembro se era 1 ou 2, que diz o seguinte: que eles serão julgados pela lei. Mas pela lei ninguém conseguiu ser salvo? Eu não sei qual será o critério de Cristo. E ele diz que também, capítulo 1 ou 2, ele diz também: os sem leis serão julgados também. Romanos 2, também permanecerá em todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Romanos 2 o quê? Romanos 2. Não, mas... 2 o quê? Ih, rapaz, 2:1. Não, 2:1 é indesculpável. Calma aí, pastor. Ele 2:12. 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Era isso que eu queria, mestre. Era isso. Tá vendo, mestre? A boa ovelha tem que acompanhar o seu pastor. Só tem um texto que fala assim: ele viu o meu dia. Que texto é esse na Bíblia? Ele viu o meu dia. É Cristo que fala. Jesus que fala. Fala sobre quem? Ele viu o meu dia. Não, ali é no capítulo 8 de João, quando os judeus, os fariseus, falam de Jesus: você não tem nem 50 anos. Ele fala: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Talvez lá no monte. Eu tenho para mim que foi no Monte Moriá.
Porque tudo apontava para Cristo, né? Tudo O aponta para sacrifício Cristo. apontava para Cristo. Tudo. apontava Começa de Gênesis, tudo apontando para Cristo. Pastor, porque aqui fala em Romanos isso, que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso. É isso e aí. mediante a fé o incircunciso. Isso aí. Qual é a referência? Anulamos, pois, a lei? Não, de maneira nenhuma. Pois é, essa é uma pergunta que eu me faço. Assim, se esses judeus que vivem sem acreditar em Jesus, mas vivem ali na lei, por fé, e são filhos de Abraão, o problema todo é Abraão aí na história, né? Será que Deus não vai salvar essas pessoas mesmo não acreditando no Messias? Como foi que Abraão foi justificado? Pela fé. Porque ele antevia o Messias. Jesus disse, ele viu o meu dia e se alegrou. O que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz de Moisés? Ele desprezou o pré-requisito de ser filho da filha de Faraó, ser herdeiro do trono, para ser maltratado com o filho de Israel, porque ele via pela fé lá na frente. Então é fé. A redenção. Aí você vê José, quando ele chama os irmãos e fala, vocês me tiram os ossos daqui, porque Deus vai visitar e nós vamos sair daqui. E você me leva os ossos, me enterra na terra que Deus prometeu. Tudo é fé. Então o julgamento vai ser esse. A palavra que você falou de Zacarias está em Zacarias 13, 6. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, dirá ele, são feridas porque fui ferido em casa dos meus amigos. E aí eles vão chorar e lamentar. Porque você vê assim, o judeu, Deus está tratando com a igreja, mas ele não deixa de abençoar os judeus, né? Porque os judeus são muito abençoados. Porque é o povo escolhido dele. É o povo escolhido. Há um bônus, né? Há um bônus para eles. Tem. Todo eles guardaram a lei de Deus. Jesus veio através dele, desse povo. Deus preserva. Você vê que com a dispersão lá das 10 tribos, Deus preserva a tribo de Judá e Benjamim por causa de uma aliança, de uma promessa, de uma profecia que ele faz a Davi. Está lá no capítulo 7 de 2 Samuel. E ele fala essa promessa e ele não deixa a lâmpada apagar, porque Jesus tinha que vir dali. E quando você vê profecia, por isso que eu estou falando das 70 semanas. Tá? Não adianta, Deus vai cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir. Então agora ele fechou, a igreja está inserida, mas no momento que a igreja for levada, Deus volta a tratar com o povo. Pastor, para que essa questão de profecia é interessante, porque Israel, a Bíblia fala que no tempo dos juízes, eles nem dominavam fundição, né? Eles pegavam material de Ará, como os filisteus, né? Que tinham fundição. Aí, com essa dispersão que houve sobre Israel, ele tem um conhecimento do mundo inteiro hoje. Todo o conhecimento do mundo que existe está na mão de Israel, inclusive a economia, né? Finança está toda na mão do judeu. E ele começa no capítulo 29 de Jeremias. 29 de Jeremias diz o quê? Quando Deus diz para o povo, veio um falso profeta dizendo que o povo de Israel ficaria 2 anos no cativeiro. E Jeremias falava 70. Ele fala, eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e de maldição. Ele fala assim, 9 a 11, ele diz assim, prospere, a prosperidade da cidade será a vossa prosperidade, a paz da cidade será a vossa paz. E eles começam a desenvolver, porque eles estavam saudosistas da terra. E Deus fala, não olhem para a terra, vocês vão ter que conviver 70 anos aí. E ali eles começam, eles fazem a transição da agrícola para a finança. Eles começam a ganhar dinheiro. E é interessante a história. Eles aí, quando tem a coisa, eles nem querem voltar. Eles eram proibidos de ter qualquer atividade que não fosse finança. Eles eram agricultores originalmente. Quando vão para a Europa,
com aquela perseguição da Igreja Católica, ficaram só pensando em finanças que ninguém acreditava, que era estigmatizado. Exatamente. Aí passaram a dominar o mundo. Foram para a Inglaterra ajudar a Revolução Industrial. Aí eu tive lendo agora esses dias que um historiador foi pesquisar, disse que o homem mais rico do mundo é Jacob Book, é o nome assim, na Alemanha, é judeu. É judeu. Aí ele foi, na época dele, a fortuna dele seria hoje abaixo de 400 bilhões. Ele financiava o Papa e os reis. Antigamente era o Rothschild, né? Também eram os mais ricos do mundo. Você vai ver a finança do mundo e conhecimento científico está tudo. Se você olhar, Israel tem um compromisso com os Estados Unidos tem um compromisso com os judeus de mandar anualmente 5 bilhões de dólares. Eles não mandam isso de graça. Por que eles apoiam a Israel em tudo? Tá? A briga com as nações é o apoio que os Estados Unidos dá a Israel, a maior nação do mundo. 2% dos judeus domina mais de 50% do PIB americano. Então, se eles continuassem Israel, ainda seria um povo pequeno. Hoje se espalharam pelo mundo. Aí você vai lá, você vê, até aquele pessoal Safra daqui, tem um monte de Sabe? coisa com o nome Ele deles, tem um museu lá com ele. Eles mandam dinheiro para lá, eles mandam o dízimo, né? Eles mandam 10% para lá. O secretário de Estado americano geralmente é o judeu, é quem toma conta da política toda. Na Inglaterra, eles sempre ficaram nos bastidores também. Os descobrimentos, você vai ver os descobrimentos. Então, e aí você tem que ouvir a origem disso. Todas as nações onde eles estão, eles são povos grandes, em número também. As mulheres, elas se casam novinhas. Você vê se uma mulher de 25 anos, empencada, menina segurando nada, segurando o judeu não, islâmico. O judeu não faz mais isso não. Lá em Londres, você passa, você vai lá, tem os bairros de Deus, você vê aqueles menininhos. Os ortodoxos. Geralmente os ortodoxos são a classe mais baixa financeiramente de Israel. Você não vê lá em Londres. Não, mas lá em Israel Você vê tudo rico. O ortodoxo lá em Israel, ele vive só para estudar a Bíblia. Só para estudar a Bíblia. Ele ganha tipo um salário mínimo do governo. O governo paga. Para ficar estudando a Bíblia. Então, isso aí é no Estado de Israel, né? É Estado de Israel. E aí ela está falando de... Não, mas o ortodoxo mesmo, ele fica assim, ele fica só estudando a Bíblia. Ele não trabalha, o governo financia, é ociosidade. Eles têm padarias, mercados. Então você é ocioso? Hein? Então você é ocioso? Por quê? Porque você estuda muito a Bíblia? Não, eu trabalho. Lá ele só estuda a Bíblia. Você quer? Mas Não vira pro meu lado, não. Então, o rapaz já está chegando lá. Então vamos continuar. Este arrebatamento, nós encontraremos o Senhor nos ares. E a primeira medida nos ares é o nosso juízo. O juízo da igreja é diferente do juízo que Deus vai mandar com a grande tribulação. O juízo da igreja é de obras, é de recompensa. Então, no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 10, diz que todos nós compareceremos diante do Senhor para apresentar a Ele o que nós temos feito por Ele. Aí entra o papel da minha amada, pregar o Evangelho. Tá? Então, você vai ser veja, há muitas pessoas, eu tenho um testemunho de alguns fatos, de pessoas que já estavam, porque tinha pregado grandes mensagens, muitas pessoas convertidas, e quando eles morreram, eles falaram, cadê minha coroa? E diz que tem um grande pregador que falou que a minha coroa vai ser enorme, e tinha uma velhinha lá que tinha uma grande recompensa, e ele falou, por que eu não tenho a recompensa que ela tem? Porque enquanto você pregava para aparecer, ela orava para Jesus salvar. Eu sou essa velhinha, pastor. Entendeu? A motivação do coração é tudo a ver. Se você quiser a glória, toda a glória que você quer, ela é aqui. Jesus disse, você já recebeu a recompensa como os publicanos, mas se você ajuntar tesouro no céu,
É diferente. E aí, leia 5 e 10 de 2 Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a gente vai lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 10 a 17, ele começa a fazer a classificação. Toda a obra que nós fizermos, ela vai passar pelo fogo. 1 Coríntios o que é? 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 10 a 17. Acredito que tem a ver com o que o senhor está falando agora, sobre obras e recompensa. Jesus falou sobre nós juntar aqui, mas juntar tesouro. Eu tive a percepção que é possível você trabalhar para Deus com dinheiro que vai gerar uma recompensa. Eu interpretei errado? Quando Jesus fala sobre o dinheiro, não acumular aqui, onde você coloca o seu dinheiro, mas trabalhar com o dinheiro. Eu não lembro agora exatamente o texto. Que vai gerar uma recompensa na eternidade. Ele fala isso no capítulo 6 de Mateus, se não me engano, versículo 18, 19. Minha pergunta é que, se eu entendi errado, que realmente haverá uma recompensa quando você usa o dinheiro em favor. Não, eu não vejo só o dinheiro. Sim, mas qual é o grande problema do dinheiro? O dinheiro se constitui para nós um Deus. Nesse capítulo 6, no versículo 24, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. Tá? E ele coloca um senhor ali, um mamon, que é o dinheiro. Opa, Pai do Senhor, irmã, está chegando para o amém. Oração final. Também através da apostólica. Pastor, isso quando o homem deixa o dinheiro ser o seu senhor. Mas, de uma certa forma, se você não tiver um equilíbrio, porque você está num contexto de sociedade, tá? Você está num contexto de sociedade que olha isto como um fim. E para nós o evangélico não é. Tá? Deus proporciona, se você olhar, estudar profundamente o capítulo 9 de 2 Coríntios, onde Deus fala da contribuição, lá ele fala: Deus dá a uns mais e a outros menos, para que haja igualdade na minha casa. Então a igreja deveria compreender. A igreja deveria compreender isto. Tá? A obra de Deus, Deus é dono de todo ouro e toda a prata. Está escrito isso aonde? Me ajuda. Me ajuda aí, pastor. Já se não sabe nada. É Malaquias, não? O senhor falou que é Mateus e... Mateus capítulo 6. Versículo 19, ele fala do ajuntar tesouro. O 24 ele fala, se não me engano, Ageu 2 e 8. Ageu ou Sofonias? Acho que era Ageu 2 e 8. Ele diz que Deus é dono de todo o ouro, mas como ele deu a terra para o homem conquistar, ele depende da expansão nossa. Porquanto toda prata e todo ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Aquele, onde é? Ageu 2:8. Então a minha cabeça está funcionando. Nem tudo tá perdido, pastor. Hein? Nem tudo tá perdido. Esse negócio do dinheiro é muito complicado, né? Porque eu já ouvi um pastor pregando, um pastor aí famosíssimo. Tem uns que falam que você tem que dar tudo na igreja, e aí ele usa esses versículos de confiança, falando que ele não é da prosperidade não, tá? Ele não presta prosperidade. Ele fala assim que você que fica juntando para quando você ficar velho, você não está confiando em Deus. Porque você tem que confiar que quando você ficar velho, Deus vai suprir. Mas isso também não... A Bíblia fala que você tem que... Se você lê Provérbios, ela diz do homem previdente ou prudente aquele que guarda. Que guarda, pois é. Você não tem que guardar então, tudo, né? Você tem que olhar a Bíblia dentro do contexto. Vieram pessoas aqui que têm empresa perguntar: pastor, como é que eu vou dizimar? Eu falei: irmã ou irmão, você pega o que você vai usar para a sua manutenção, para a compra do seu carro, isso é seu, você tem que dizimar. Veja, nós estamos a empresa é uma outra entidade.
E toda empresa hoje, para entrar na concorrência, você tem que ter uma margem. Pense bem, você tirar 10% de uma empresa, hoje você mina e acaba com ela. Tá? E tem pastor que exige. Eu falei, não é assim. O dízimo é seu, não da empresa. Porque lá é uma outra entidade. A entidade física é responsável pelo dízimo. A entidade jurídica, essa parte é a chamada galinha dos ovos de ouro. Porque senão mata. É essa que vai dar a manutenção para o dono. É isso aí. Você vai tirar isso do Prolabore. Vai tirar do Prolabore. Então, as pessoas ficam, eu falei, ó, um dia um pastor falou, não, tem que exigir. Eu falei, você vai matar todas as empresas aí, vamos quebrar. Tá? Porque a gente conhece, sabe que... Aqui no Brasil, não dá. Então, nesse contexto da nossa recompensa no céu, nós seremos purificados pelo fogo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, diz, se a tua obra permanecer ao fogo, no fogo se purifica o quê? Prata e ouro. A madeira queimada. E ele fala, tem muita gente que será salva pelo fogo. Toda chamuscada, sem direito a nada, porque não fez nada. Mas a sua obra sofrerá dano. Sofrerá dano, mas ele será salvo. Aí Jesus fala assim, passa camarada, senão o fogo vai te comer. Sem recompensa nenhuma, só salvação. Vai sair cheio de fumaça, mas vai passar. Fumaça, cheiro de fumaça. Mas ele vai chegar lá. Então, mas o melhor da recompensa é quando você entende a grandeza do sacrifício de Jesus por nós. E nós nos sentimos devedores pelo grande amor com que Ele nos amado. A igreja precisa voltar, tá? O seu olhar para isso. O trabalho nosso é em recompensa daquilo que Deus fez. Olha, nós temos uma herança. Pedro fala isso no primeiro capítulo da sua primeira epístola, que nós temos uma herança incontaminada, que ninguém tira. Você vai ser coroado, você vai assentar no trono com o Senhor, você vai ter um novo nome, você vai ter uma coroa de glória. Tudo isso de graça. Se a gente não entender o Apocalipse, a recompensa nossa, nós vamos sentar e exigir. E você é devedor a alguém. E após essa recompensa, nós vamos entrar às bodas do Cordeiro. Nesse período de 7 anos, eu estou acabando, não vai dar para falar. A Bíblia diz lá onde ele leu Daniel, que haverá na última semana uma aliança que será desfeita na metade da semana. Apocalipse 12 fala 1260 dias, ou 42 meses, 7 anos dá 84 meses. Então, na metade disto, ali entra aquilo que Jesus disse em 24 e 15 de Mateus, que a desolação entrará no templo, onde o anticristo, que vai ser o governante máximo, ele vai atrair todo mundo em volta dele pela grandeza, pela paz e pela prosperidade. Ele vai romper um compromisso com Israel. E ali começa de fato a grande tribulação. Capítulo 16, vamos ler lá em Apocalipse. Capítulo 16 de Apocalipse fala dos flagelos. Se não me engano, é o versículo 12. E o sexto anjo derramou, é isso? É. A sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Que vem do nascimento do sol. Aonde que chama a cidade do sol nascente? Qual é o país?
Hein? Japão. Toca. Tem tudo a ver, tá vendo? Não, a Bíblia não fala nada assim por acaso, que vem dali, do Japão e da China. Ele vai mandar algo que vai secar o Eufrates, e eles vão fazer um grande exército, e eles vão vir contra Israel. É a famosa guerra do Armagedon. Tá? Será uma confederação de países para lutar. Se você olhar Israel, você tem uma parte na Bíblia que fala de 200 milhões desse exército. Em Apocalipse, eu não guardei agora, não li. Não lendo, eu não gravo, né? 200 milhões. E aí você pode ver, só pode ser um exército da China. Tá? Ali, capítulo 38 de Ezequiel, versículo 1, ele fala da Pérsia, da Etiópia, que é a Líbia, e ele fala do Gomer, que é a Turquia, ele fala do Togarma, vem toda essa confederação contra Israel. Tem que se juntar ali, dá bastante gente. O quê? Dá mais de 1 bilhão de pessoas. Só o exército da China. Não, mesmo tirando a China, só esse pessoal ali, os árabes ali, é muita gente. Então eles vão marchar como um grande exército contra Israel. Essa é a luta que vem contra Israel. Mas Israel não será sucumbido. Lá em Jeremias vocês leram lá, mas tem Miguel, e elas serão preservados para este momento, e no ápice desta luta Jesus aparecerá em grande glória em Jerusalém. Porque o Armagedon, essa guerra, ela vai se dar, o Armagedon, ela entende o seguinte, quer dizer Megido. Megido é uma planície que no Velho Testamento, no capítulo 5 de Juízes, a luta de Baraque, e quem foi a profetisa? Débora foi nesse lugar. Tá? Segundo Crônicas também tem outra luta ali. Era um lugar famoso pela luta. Então a briga será ali, Megido. Mas Jesus descerá em Jerusalém. E aí ele vai chamar todas estas nações para um juízo. E ali Jesus vai pleitear. Porque antes do milênio ele vai acabar. Ele não vai... A guerra vai cessar. E Jesus vai chamar todas as nações ao juízo em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Está lá onde você viu o capítulo 14 de Zacarias. Esse exército que sopra. Capítulo 25 de Mateus. É ali mesmo, que Deus vai soprar. Ele vai separar à direita as ovelhas, à esquerda os bode, e ele vai destruir com o sopro da boca dele. Ali ele prepara para o milênio. As nações que ficarem entrarão com Jesus no milênio, e no milênio será restaurado todas as coisas. Amém? Eu estou saindo e a coisa estão esperando lá.